Olá, caros irmãos, sejam bem-vindos ao canal do Caminho Ortodoxo. Antes de seguirmos com o tema do vídeo, pedimos, como de praxe, que para nos ajudar a divulgar no nosso trabalho, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se em nosso canal e, caso goste do conteúdo, compartilhe com os amigos interessados no tema. E no vídeo de hoje nós vamos falar de forma breve e direta sobre um tema extremamente relevante, que é a condenação de um bispo de Roma por um concílio ecumênico, que muitas vezes ainda é distorcida na internet. Pois bem, o Papa Honório foi condenado póstumamente pelo Sexto Concílio Ecumênico por ensinar e ratificar a heresia monotelita. Esse é um fato histórico incontestável, mas muitos autores latinos procuram atenuar ou contornar essa realidade por causa dos sérios desafios que ela representa para os dogmas papais. É comum aparecer argumentos tentando suavizar a gravidade do caso, dizendo, por exemplo, que Honório não teria a intenção de ensinar a heresia, como se alguém precisasse intencionar isso para cair no erro, ou que a sua condenação teria se limitado à negligência, ou ainda que foi uma condenação de ordem pessoal e não enquanto bispo de Roma. Nada poderia estar mais longe da verdade. Mas, antes de nos aprofundarmos no caso de Honório, precisamos apresentar, de forma breve e direta, alguns conceitos fundamentais sem os quais a controvérsia pode ficar difícil de compreender. Então nós temos alguns dados aí no slide que vocês estão enxergando, mas aqui eu vou explicar de uma forma um pouco mais abrangente, né? Então o que é o monotelitismo? Então o monotelitismo é uma heresia que afirma que Cristo possui apenas uma vontade ou uma vontade divino-humana misturada. Essa doutrina ela foi condenada pelo Sexto Concílio Ecumênico, né, no caso Constantinopla III, e o erro monotelita contradiz o Concílio de Calcedônia, que definiu que Cristo possui duas naturezas, humana e divina. A implicação disso é que cada natureza tem sua vontade correspondente. Ao atribuir vontade apenas à pessoa, isto é, à hipóstase, e não à natureza, os monotelitas acabam caindo por consequência em outra heresia, o triteísmo, isto é, a ideia de que na Trindade existem três vontades distintas levando a três deuses. Bom, pois bem, e o que é o monoenergismo? O monoenergismo é outra heresia condenada pelo mesmo concílio. Ele afirma que Cristo possui apenas uma energia, negando que ele atue com uma energia divina, decorrente de sua natureza divina, e uma energia humana, decorrente de sua natureza humana. O termo grego usado é energeia, que costuma ser traduzido em línguas latinas como atividade ou operação. Portanto, ao ouvir isso em textos ou citações, lembre-se, estamos falando das energias de Cristo, distintas conforme suas duas naturezas. Pois bem, avançando agora para a nossa segunda parte aqui do vídeo. Honório ele foi o Papa da Antiga Roma, do ano de 625 até a sua morte, em 638. E durante o seu pontificado, uma disputa surgiu no Oriente entre a Igreja de Alexandria, que sob seu patriarca defendia o monoenergismo em Cristo, buscando com isso atrair os não-calcedonianos de volta à unidade eclesiástica, e o patriarca Sofrônio de Jerusalém, que afirmava haver duas energias em Cristo. O patriarca de Constantinopla, Sérgio, então escreveu ao Papa Honório em busca de uma solução comum. E aqui é preciso ser claro, Sérgio não estava escrevendo a um amigo pessoal, mas ao mais sênior entre os patriarcas, no caso, o bispo de Roma, para tratar de uma controvérsia que envolvia outros dois patriarcas, e mais importante, um tema extremamente sensível. Afinal, a controvérsia dizia respeito à tentativa de reunificação da Igreja de Alexandria, que há séculos estava dividida entre ortodoxos e não calcedonianos. Por esse motivo, ambas as epístolas, tanto a de Sérgio quanto a de Honório, são escritas no plural, representando seus respectivos sínodos. Não são apenas cartas pessoais, mas correspondências oficiais entre primases de igrejas autocéfalas em nome de seus clérigos. Podemos ver isso, por exemplo, no título honorífico usado por Sérgio na primeira epístola enviada ao Papa Honório. Abre aspas. Estamos tão completa e naturalmente ligados ao teu Santíssimo Ser em unidade de espírito que nos esforçamos para ter a tua santidade como ajudadora em todos os nossos planos e ações. E se a distância entre os locais não causasse uma grande separação, faríamos isto diariamente cercando-nos com o conselho forte e fortificado de tua honrada e unânime fraternidade. No entanto, visto que tanto a palavra quanto a letra nos dão sem esforço aquilo que buscamos, relataremos imediatamente o assunto sobre o qual estamos escrevendo.
Fecha aspas. É importante ter em mente, porque a ideia tantas vezes propagada de que Honório teria cometido um erro apenas como cidadão privado e não como patriarca de Roma é simplesmente risível. Sérgio, o patriarca de Constantinopla, não escreveu a Honório para saber a sua opinião pessoal. Ele buscava confirmar sua doutrina ímpia, ou seja, obter um alinhamento político e eclesiológico. Essa intenção fica evidente nas palavras com que Sérgio encerra a sua própria epístola a Honório. Visto que, portanto, todos esses eventos se desenrolaram dessa maneira desde o início, julgamos justo e ao mesmo tempo necessário comunicar a vossa fraternal e unânime beatitude, o conhecimento do que registrei em parte por meio das cópias que enviamos. Exortamos vossa santidade a ler tudo isso, e como agora também seguimos o amor divino e pleno que há em vós, rogamo-vos que, se houver algo que talvez esteja faltando, complemente isso, com a graça que vos foi dada por Deus e por vossas santas palavras, com o apoio esperado, indique os assuntos que vós julgardes corretos. Note-se aqui, beatitude e santidade são títulos eclesiásticos destinados aos bispos, especialmente aos patriarcas. Sérgio estava escrevendo ao bispo de Roma, Honório, não ao cidadão Honório. E qual era a tese que Sérgio apresentava? Simples. Ele propunha silenciar o debate sobre uma ou duas energias em Cristo. Dizia que a afirmação de uma energia poderia parecer negar Calcedônia, enquanto a de duas energias levaria à ideia de duas vontades em Cristo, algo que, segundo ele, seria inaceitável. Ou seja, Sérgio expressamente defendia as heresias monoenergistas e monotelistas. Porque a expressão uma atividade, mesmo que tenha sido usada por alguns dos santos padres, ainda aliena e confunde os ouvidos de alguns que supõem que foi proposto para eliminar as duas naturezas que foram unidas sem confusão e hipostaticamente em Cristo, nosso Deus. Este nunca é o caso nem pode ser. Da mesma forma, a expressão duas atividades escandaliza a muitos também, com base no fato de que não foi proferida por nenhum dos inspirados e seletos mestres espirituais da Igreja, pois seguir essa expressão e promover duas vontades em conflito mútuo, de modo que, enquanto o Deus Verbo desejava levar à realização sua paixão salvadora, sua humanidade se interpôs à sua vontade e se opôs a ela, e assim são introduzidos dois que desejam coisas opostas. É ímpio, pois é impossível que duas vontades subsistam ao mesmo tempo em um e no mesmo sujeito. O Papa Honório, então, respondeu à epístola de Sérgio, também em nome de seu sínodo, usando plural, e não apenas elogiou a posição de Sérgio e falhou em condenar o monoenergismo, mas muito pior, Honório afirmou expressamente o monotelismo. Recebemos a carta de vossa Irmandade, da qual constatamos que certos argumentos e novas invenções de vocabulário foram introduzidos por um certo Sofrônio, que na época era monge, mas agora, como ouvimos, foi nomeado bispo da cidade de Jerusalém, contra Ciro, nosso irmão e líder da igreja de Alexandria, que proclamou àqueles que haviam retornado da heresia uma atividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos uma cópia da carta enviada por você a este mesmo Sofrônio, e depois de lê-la, louvamos sua Irmandade por tê-la escrito com grande prudência e escrutínio, excluindo a nova expressão que poderia introduzir escândalo às pessoas mais simples. É claro que a divindade não poderia ser crucificada nem ter a experiência do sofrimento humano, mas, através da conjunção inefável da natureza humana e divina, pode-se consequentemente fazer ambas as afirmações, que se diz que Deus sofre e que a humanidade desceu do céu com a divindade. Segue-se também que confessamos uma só vontade do Senhor Jesus Cristo, visto que manifestadamente nossa natureza foi assumida pela divindade. Outra lei ou uma vontade diferente ou contrária não estava nos membros do Salvador, visto que ele nasceu acima da lei e da condição humana. Pois, embora esteja escrito, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou, e não como eu quero, mas como tu queres, Pai, e haja outras passagens desse tipo, essas não são expressões de uma vontade diferente, mas da economia da humanidade que ele assumiu. Essas palavras são ditas por nossa causa, a quem é dado exemplo para que sigamos os seus passos. E note aqui, caro ouvinte, que Honório não apenas deixou de condenar a doutrina monoenergista, apoiando Ciro e silenciando o ortodoxo São Sofrônio de Jerusalém, como também afirmou o monotelismo como fundamento dessa atitude, e deixou isso registrado como a confissão da fé da Igreja de Roma. Não há dúvida de que essa era a posição oficial de Honório como bispo de Roma. Ele encerra sua epístola dizendo:
Sua Irmandade proclamará isso conosco, assim como nós também proclamamos unanimemente com você, instando-o a evitar a expressão introduzida no novo vocabulário uma ou duas atividades, e a proclamar conosco, em fé ortodoxa e unidade católica, o único Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Deus verdadeiro. Será que ao dizer proclamar conosco, Honório estava se referindo a seu círculo de amigos? Evidentemente que não. Ele falava em nome da Igreja de Roma e de sua posição como patriarca do Ocidente. Felizmente, nem tudo estava perdido. Como seria posteriormente afirmado por Teodoro Estudita, ao descrever seu entendimento de Mateus 16, ele vai dizer que os patriarcas de Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém são o poder pentacéfalo de Cristo, a quem pertence o direito de julgar sobre os dogmas divinos, e se um dos patriarcas se desvia, ele deve receber a correção de seus iguais. Ainda o representante do imperador Basílio no Concílio Ladrão de Constantinopla, 869, que, embora não recebido pela Pentaquia e anulado pelo Concílio de 879, que obteve o assentimento de todos os pentacas, bem representava o entendimento comum da Igreja. Ele afirma que Deus estabeleceu sua Igreja sobre 5 patriarcas e definiu em seus santos evangelhos que eles jamais falhariam completamente, pois são as cabeças da Igreja. Roma, o primaz entre os patriarcas, Constantinopla e Alexandria haviam caído em heresia. Jerusalém, no entanto, a igreja-mãe da cristandade, permaneceu firme, e talvez por providência divina, Antioquia não ofereceu seu consentimento à insanidade monotelita, pois desde 628 estava com o trono vacante por causa das incursões islâmicas e só voltaria a ter um patriarca em 639, um ano após a morte de Honório. No entanto, a ortodoxia enfrentaria uma série de vieses nos anos seguintes. Em acordo com a vida siríaca de São Máximo, uma obra monotelita, mas geralmente aceita como fonte histórica, tendo sido composta por tempo após a morte do santo, o Papa Honório parece ter expressamente defendido o monotelismo, enviando seu diácono Gaio ao Sínodo de Chipre de 636, onde teria apoiado o lado monotelita contra São Sofrônio. Quando os homens acima mencionados chegaram à cidade imperial, apresentaram-se. Sofrônio, pois guardava rancor contra Arcádio, aceitou prontamente tudo que o patife, São Máximo, tinha a dizer, e Máximo então disse a Sofrônio: envia e reúne para mim aqueles que estão em dúvida sobre isso, e eu os unirei com uma defesa. Sofrônio imediatamente enviou uma carta a Arcádio, convidando-o a enviar ao santo Ciro de Alexandria, a Honório, patriarca de Roma, e a Sérgio, patriarca de Constantinopla, dizendo que deveria haver um sínodo e uma reunião dos bispos onde eles quisessem. O santo Ciro de Alexandria não se esquivou do trabalho da viagem, mas veio imediatamente, sem demora, a Arcádio em Chipre, juntamente com 5 bispos de sua jurisdição. Honório enviou seu diácono Gaio, um homem virtuoso, sábio, em entendimento e luz nas escrituras divinas. Sérgio, o casto patriarca de Constantinopla, enviou-lhe seu arquidiácono Pedro, e quando todos chegaram a Chipre, Arcádio enviou a Sofrônio a seguinte mensagem: venha até nós agora e investigaremos os assuntos que perturbam a Igreja. Diante do vitorioso imperador Heráclico, e a carta contendo a doutrina de Sofrônio e do patife Máximo, foi lida em sua presença após o que perceberam que era alheia a toda a doutrina cristã. O imperador imediatamente redigiu um documento chamado Édito e o enviou às 4 sés patriarcais: Roma, Constantinopla, Alexandria e Jerusalém. Nele rejeitou essa doutrina desprezível e ordenou que fosse anulada por ser perniciosa, e estabeleceu na definição que fez que todo aquele que confessasse essa doutrina ou acreditasse em tais linhas fosse expulso de seu cargo. Quando esta ordem do imperador chegou e foi recebida pelas 4 sés e todos os bispos, eles adicionaram as assinaturas de seu acordo e anatematizaram todos que adicionaram ou subtraíram qualquer coisa. Então todos os que defendiam essa doutrina ficaram com medo, e dessa forma houve paz até a morte do vitorioso imperador Heráclio, e a doutrina se reduziu a nada e desapareceu. Bom, antes de seguirmos, cabem aqui 4 observações. Em primeiro lugar, a obra citada acima é monotelita e, por óbvio, não compartilha da visão do canal ou seus integrantes sobre os santos Máximo e Sofrônio, e sua leitura deve ser exclusivamente histórica. Em segundo lugar, o Sínodo do Chipre, de 636, é obscuro, para se afirmar no mínimo. E, embora se reconheça a obra como fonte histórica, os limites de sua exatidão ainda são fontes de debate no meio acadêmico, considerando que naturalmente não é imparcial. Em terceiro lugar, em que pese a obra afirme que os 4 patriarcas aceitaram o sínodo ou o decreto imperial,
parece-nos extremamente improvável que São Sofrônio tenha aceitado, dado que denunciou o sínodo ao imperador e seu partido, no qual São Máximo é o mais expoente. Continuou a fortemente rejeitar a ectsis após a sua morte. A aceitação de Jerusalém, referida na obra monotelita, provavelmente refere-se ao antipatriarca Sérgio de Jaffa, bispo monotelita que os islâmicos tentaram emplacar como patriarca após o falecimento de Sofrônio, mas que não obteve reconhecimento do clero ortodoxo. Em quarto lugar, é questionável, embora possível, que o édito mencionado seja a ectesis, tradicionalmente datada em 638, embora sem dúvida condenasse a defesa de duas energias e vontades dos santos Sofrônio e Máximo. Nesse sentido, Alexander Kashuk, em seu artigo publicado pela revista Estudia da Universidade de Lodz, chamado de Pope Honorius, a Pacifist or a Doctrinal Arbiter, é mencionado o seguinte: a doutrina das duas operações, conforme testemunhado por Jorge, tornou-se o ponto de discórdia do sínodo. Os participantes estavam divididos quanto a essa doutrina. No fim, ela foi condenada. A decisão deveria ser enviada ao imperador Heráclio para aprovação. Sofrônio não ficou satisfeito com a decisão de apenas informar o imperador e teve um conflito com Arcádio, que o acusou de sustentar uma doutrina falsa. Mas Ciro acalmou o conflito e a carta foi enviada. Depois que o imperador Heráclio recebeu a carta contendo a doutrina de Sofrônio e Máximo, ele emitiu um édito no qual rejeitou essa doutrina. Os adeptos da única operação encontraram, assim, um apoio indireto à sua ideia na política imperial. Heráclio promulgou um édito tratando diretamente da questão da fé. O édito foi enviado às 4 sés patriarcais e a todos os bispos, era obrigatório em todo o império. A presença dos representantes dos patriarcas e a intervenção do imperador testemunham que a controvérsia sobre a atividade em Cristo era ardente de ambos os lados. A participação de Gaio, diácono romano, como representante do Papa Honório, significa que o Papa deu seu assentimento ao sínodo e à sua resolução. Há até a sugestão de que talvez Honório tenha incentivado o reconhecimento oficial da doutrina na ectsis e que talvez seu diácono tenha consentido com o monoenergismo. Bom, pois bem, dando continuidade, é importante mencionar que em Jerusalém o patriarca Sofrônio, tendo a saúde debilitada pelos embates com os monotelistas e monoenergistas, faleceria no início do ano 638. Os islâmicos passariam a promover um monotelita como antipatriarca, fazendo com que efetivamente o trono patriarcal ficasse vacante até a ascensão de Anastácio II, provavelmente entre 680 e 691, com facções monotelitas e ortodoxas disputando o trono sem que um consenso pudesse ser alcançado. Com a partida do principal adversário do monotelismo, o imperador Heráclio certamente publicaria a ectesis, caso não o tivesse feito em 636, que, repetindo a ímpia doutrina de Sérgio, Ciro e Honório, afirmaria: de modo algum concordamos que alguém deva falar ou ensinar uma ou duas atividades relativas à encarnação divina do Senhor. A expressão "a única atividade", mesmo que tenha sido proferida por alguns dos padres, no entanto, aliena e confunde alguns que a ouvem, que supõem que ela levará à destruição das duas naturezas que estavam hipostaticamente unidas em Cristo, nosso Deus. De forma semelhante, a expressão "as duas atividades" escandaliza muitos, visto que não foi proferida por nenhum dos santos e seletos líderes espirituais da Igreja, e certamente segui-la é sustentar também duas vontades em desacordo, uma com a outra, de modo que, enquanto Deus, o Verbo desejava realizar o sofrimento salvífico. Sua humanidade resistiu e se opôs a ele com sua própria vontade, e como resultado, duas pessoas com vontades conflitantes são introduzidas, o que é ímpio e estranho ao ensinamento cristão. Pois, se mesmo o abominável Nestório, ao dividir a encarnação divina do Senhor e introduzir dois filhos, não ousou falar de duas vontades, mas ao contrário glorificou uma identidade de vontades nas duas pessoas que havia fabricado, como é possível que aqueles que confessam a fé correta e glorificam um só Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, também aceitem essas duas vontades contrárias nele? Portanto, seguindo de perto os santos padres em todas as coisas, e também nisto confessamos uma só vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, de tal forma que em nenhum momento sua carne racionalmente animada, separadamente, por iniciativa própria, realizou seu movimento natural de maneira contrária à ordem de Deus, o Verbo, hipostaticamente unido a ele, mas o próprio Deus, o Verbo, decidiu na época de acordo com a natureza e a extensão. Bom,
Como qualquer um com uma interpretação básica de texto pode visualizar, o fundamento da ictesis é o mesmo presente na Epístola de Honório. Deve-se abster de discutir uma ou duas energias em Cristo, e o fundamento para se negar as duas energias é que violaria a confissão de uma única vontade em Cristo. Nesse sentido, Alexander Kashuk afirmará: a partir da afirmação sobre a operação, Honório passou à afirmação sobre a vontade. Ele professava uma só vontade do Senhor Jesus Cristo. O Papa fundamentava isso na afirmação de que a divindade assumiu a natureza humana, tal como criada por Deus e não como viciada após a queda. Ele enfatizava que Cristo assumiu a natureza sem pecado. Para Honório, o pecado está sempre ligado à vontade humana e por isso ele não podia aceitar sua presença em Cristo. A presença da vontade humana implicaria oposição à vontade divina. Assim, não havia em Cristo uma outra vontade distinta da vontade do Salvador e contrária a ela, pois ele nasceu acima da lei e da condição humana, isto é, da condição humana decaída. Para Honório, assim como para Sérgio, uma vontade diferente é uma vontade contrária. Dessa forma, com base na unidade moral entre a vontade de Cristo e a vontade do Pai, Honório conclui que Cristo não possuía uma vontade humana. A unidade moral das vontades resultava em sua unidade ontológica. Consequentemente, o princípio da atividade era a divindade de Cristo. Honório, assim, em 634, 635, escreveu uma carta que continha a tese que se tornou o núcleo da doutrina do monotelismo, a saber, a confissão de uma só vontade em Cristo. A proclamação da vontade única não era o objetivo em si do édito, ela servia como argumento para descartar a fórmula das duas operações e sustentar a proibição de discussões sobre as operações. A lógica da ectesis imperial era a mesma que a do patriarca Sérgio e do Papa Honório. Com isso, caros ouvintes, esperamos afastar qualquer argumento de que Honório apenas teria sido omisso ou que agiu apenas como uma pessoa privada, quando na realidade ele apresentou os exatos mesmos argumentos que Sérgio e atuou na capacidade de bispo de Roma, não apenas por meio de epístolas oficiais, mas pela participação e consenso em um sínodo de conclusões heréticas, felizmente resistido por Jerusalém e felizmente sem a presença de Antioquia, impossibilitando seu status ecumênico, conforme definição de Nicéia II, que requer o assentimento dos 5 patriarcas e seus bispos, vide o nosso vídeo sobre os concílios ecumênicos. Felizmente, como seria posteriormente afirmado, Deus jamais deixaria que toda a pentaquia caísse. Em 638, com a morte do Papa Honório, o Sínodo de Roma elegeria uma sucessão de papas ortodoxos que ocupariam a posição antes mantida por São Sofrônio na defesa da ortodoxia, dentre os quais São Martinho I, que foi deposto pelo imperador Heráclio, com o consentimento do Sínodo de Roma, que elegeu Eugênio, um bispo que, embora não adotasse o monotelitismo, possuía maior deferência ao imperador. Tudo posto, cremos encontrar além da dúvida razoável que Honório não apenas defendeu e ensinou heresia, como fez na condição de bispo da cidade de Roma e inclusive enviou seu legado para compor um concílio em defesa da facção monotelita e monoenergista. Nesse sentido, no sexto sínodo ecumênico, os próprios monotelistas entendiam que estavam guardando a fé que havia sido passada para eles conforme a tradição apostólica, inclusive pelo Papa Honório. Não apresentamos nenhum novo modo de falar, mas ensinamos tudo o que recebemos dos santos concílios ecumênicos e dos santos padres aprovados, assim como dos arcebispos dessa cidade imperial, a saber Sérgio, Paulo, Pirro e Pedro, e também de Honório, que foi Papa da antiga Roma, e de Ciro, que foi Papa de Alexandria, isto é, no que diz respeito à vontade e à operação, e assim cremos, assim acreditamos, assim pregamos, e além disso, estamos prontos para permanecer firmes e defender essa fé. É verdade que alguns dos heróis na batalha contra o monotelitismo, inclusive São Máximo, o confessor, buscaram em certo momento reabilitar a memória de Honório, negando que ele tivesse professado heresia. Máximo, refugiado em Roma, foi um dos principais articuladores do Sínodo de Latrão de 649, um concílio local que condenou formalmente o monotelitismo, mesmo sob perseguição imperial. Ainda assim, apesar de sua firme ortodoxia, ele não parece ter sustentado essa defesa até o fim de sua vida, de modo tal tentativa de reabilitação não foi unânime nem duradoura, como evidenciado pela posterior condenação de Honório no sexto concílio ecumênico. O motivo por trás dessa tentativa de defesa parece, evidentemente, para qualquer um com o mínimo de boa-fé. Com o patriarcado de Jerusalém mergulhado em tamanha instabilidade, a ponto de sequer conseguir eleger um patriarca, Roma havia se tornado o último bastião visível da ortodoxia.
No entanto, como bem definiu São Vicente de Lérins, a fé ortodoxa é, por natureza, aquilo que foi crido sempre por todos em todo lugar. Assim, o fato do bispo de Roma afirmar professar a fé ortodoxa enquanto contradizia o antecessor era um problema apologético real e delicado, e os hereges souberam explorar isso. Não por acaso, como vimos, os monotelitistas invocaram antigos patriarcas heréticos, incluindo Honório, como prova de continuidade e legitimidade doutrinária em suas confissões de fé, um expediente clássico dos hereges ao longo da história, apoiar-se em figuras eclesiásticas de autoridade que falharam em sua missão. Tudo posto, passemos para a análise das decisões do concílio sobre Honório. O Sexto Concílio Ecumênico não fez qualquer distinção entre Honório e os demais hereges. Ele foi condenado exatamente como qualquer outro heresiarca. Tampouco foi julgado como pessoa privada, como alguns tentam sugerir, mas explicitamente como Papa da Antiga Roma. Eis o que declarou o concílio. O Santo Concílio disse, após termos reconsiderado, conforme a promessa que fizemos a Vossa Alteza, as cartas doutrinais de Sérgio, outrora patriarca dessa cidade real protegida por Deus, a Ciro, que então era bispo de Fases, e a Honório, outrora Papa da Antiga Roma, bem como a carta deste último ao mesmo Sérgio, verificamos que esses documentos são totalmente estranhos aos dogmas apostólicos, às declarações dos santos concílios e a todos os padres aceitos, e que seguem os falsos ensinamentos dos hereges. Por isso, nós os rejeitamos completamente e os execramos como nocivos à alma. Mas os nomes daqueles homens cujas doutrinas execramos devem também ser expulsos da Santa Igreja de Deus. E com esses definimos que devem ser expulsos da Santa Igreja de Deus e anatematizados também Honório, que foi outrora Papa da Antiga Roma, por causa do que encontramos escrito por ele a Sérgio, de que em todos os aspectos ele seguiu a sua opinião e confirmou suas doutrinas ímpias. Note aqui, caro ouvinte, que o termo usado para condenar Honório como Papa é o mesmo usado para condenar Sérgio como Patriarca de Constantinopla, ambos julgados pela heresia que proferiram no ofício que ocupavam. O tratamento dado a Honório é idêntico ao dispensado aos demais patriarcas heréticos, como se vê na seção de número 16. Muitos anos ao Papa Agatão de Roma, muitos anos a Jorge, patriarca de Constantinopla, muitos anos a Teófano, patriarca de Antioquia, muitos anos ao Concílio Ortodoxo, muitos anos ao Senado Ortodoxo, a Sérgio, o herege anátema, a Honório, o herege anátema. O decreto imperial que transformou as decisões conciliares em lei do império e, portanto, auxilia a entender a mentalidade do concílio, igualmente reafirma a condenação de Honório como herege ao lado dos demais. A heresia de Apolinário foi renovada por Teodoro de Farã e confirmada por Honório, certa vez Papa da Velha Roma, que também se contradisse. Também Ciro, Pirro, Paulo, Pedro, mais recentemente Macário, Estevão e Polícrones haviam difundido o monotelitismo. Ele, o imperador, convocou, portanto, esse santo ecumênico sínodo e publicou o presente édito com a confissão de fé a fim de confirmar e estabelecer seus decretos. Assim como reconheceu os 5 primeiros concílios ecumênicos, também anatematizou todos os hereges desde Simão Mago, mas especialmente os originadores e patrocinadores da nova heresia, Teodoro e Sérgio, e também o Papa Honório, que era seu aderente e patrocinador em tudo e confirmou a heresia, ainda Ciro e etc. E determinou que ninguém doravante deveria manter fé diversa ou ousar ensinar uma só vontade e uma só energia. Fora da fé ortodoxa não poderia haver salvação. Quem não obedecesse ao édito imperial deveria, seu bispo ou clérigo, ser deposto, se oficial punido com confisco dos bens e perda da cinturão, se pessoa privada, banido da residência e de todas as outras cidades. O Papa Leão II, ao ratificar o concílio, não relativizou ou amenizou a condenação de Honório. Pelo contrário, reforçou-a, afirmando que assim como os patriarcas de Constantinopla foram traidores de suas igrejas, Honório foi traidor da sé apostólica. E da mesma forma, anatematizamos os inventores do novo erro, isto é, Teodoro, bispo de Farã, Sérgio, Pirro, Paulo e Pedro, traidores mais do que pastores da igreja de Constantinopla, e também Honório, que não procurou santificar esta igreja apostólica com o ensinamento da tradição apostólica, mas por traição profana
permitiu que sua pureza fosse poluída. Não fosse suficiente para demonstrar que Honório foi condenado por heresia, a condenação de Honório é repetida, prestem atenção, é repetida no Concílio Ecumênico de Nicéia II com os demais hereges anatematizados. Além disso, com estes anatematizados, as fábulas de Orígenes, Evagrio e Dídimo, em conformidade com a decisão do Quinto Concílio realizado em Constantinopla, afirmamos que em Cristo há duas vontades e duas operações, segundo a realidade de cada natureza, como também ensinou o Sexto Concílio realizado em Constantinopla, expulsando Sérgio, Honório, Ciro, Pirro, Macário e os que concordam com eles, bem como todos os que se recusam a ser reverentes. Diante de tudo isso, não surpreende que a condenação de Honório seja um problema real para os dogmas latinos de infalibilidade e indefectibilidade papal. Ao longo da história, várias teorias mirabolantes foram propostas para tentar salvá-lo. A mais célebre e desesperada veio do cardeal Barônio, que alegou que as atas conciliares teriam sido forjadas. A essa teoria fantasiosa responde o bispo e historiador católico romano Efele, que foi um dos opositores da definição da infalibilidade papal. Para começar, é suspeito que Barônio não consiga apresentar uma única testemunha da antiguidade em seu favor. Em nenhum manuscrito grego dos Atos do Sexto Concílio, em nenhuma versão antiga estão ausentes as passagens relativas a Honório, e nenhum estudioso, nenhum crítico, nenhum príncipe da igreja, nenhum defensor ou elogioso da Sé Romana, antes de Barônio e Pige, jamais chegou a sonhar que os atos do Sexto Sínodo e as cartas de Leão II foram conjunta ou separadamente, vergonhosamente falsificados. A condenação de Honório pelo Sexto Concílio Ecumênico, confirmada por um Papa e reiterada por outro Concílio Ecumênico, não é um detalhe obscuro da história, é um marco. Ela demonstra que mesmo um bispo de Roma pode falhar na preservação da fé e que a Igreja em concílio tem autoridade para discernir e rejeitar o erro, venha ele onde vier. Além disso, como visualizamos, em que pese qualquer dos patriarcados da Igreja, inclusive o romano, pudesse falhar, o evento é ilustrativo para demonstrar que a Igreja como um todo jamais falharia, estando resguardada não apenas por patriarcas ortodoxos, mas também por vacâncias nas sés patriarcais que impediram que um consenso entre os pentacas fosse obtido em favor da heresia monotelita. De fato, os eventos envolvendo a controvérsia monotelita e monoenergista demonstram que, por mais que o Hades tente, este jamais poderá sobrepujar a Igreja de Cristo, a Igreja católica, apostólica e ortodoxa. Encerrando o vídeo por aqui, deixamos um convite. Viva a fé cristã primitiva, visite uma igreja ortodoxa assim que possível. Na descrição do vídeo, após as referências, colocaremos um link para o Diretório Brasil da Eclésia, onde você poderá consultar a igreja ortodoxa mais próxima de você. Um grande abraço.